Salve, salve, amigos da Retina Pro, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live semanal. Eu me chamo Dr. Luciano Norar, sou médico oftalmologista, formado pela Universidade Federal do Pará, com especialização em cirurgia de catarata e cirurgia de retina, pelo Instituto Suel Abu Janra, em São Paulo. Mas com muito prazer, com muita honra, que na verdade hoje integro a esse time sensacional que é a Retina Pro. Então, fiquem à vontade para, desde já, começarem aquelas coisas iniciais que a gente sempre pede, né? Então, se inscrevam no nosso canal. A gente vê que muita gente que nos acompanha semanalmente acaba não clicando no inscrever-se. Ativem as notificações, ativem o sininho para toda vez que entrar um conteúdo novo ou as nossas lives, você ser notificado neste sentido. E clique no curtir, compartilhe com seus amigos, porque a gente acredita que pessoas bem informadas tomam melhores decisões a respeito da sua saúde. Então, a gente está aqui para falar sobre ciência, a gente está aqui para falar sobre aquilo que a medicina pode proporcionar para você, tudo aquilo baseado em estudos científicos. A gente não está aqui para falar o que a gente acha, não está aqui para dar nossa opinião, a gente está aqui para falar sobre ciência. Nós, em nenhum momento aqui, vendemos coisas ou vendemos tratamentos milagrosos, porque eles, infelizmente, não existem. Mas é sim possível que você trate da sua saúde da melhor forma possível, para assim a gente conseguir lhe dar uma boa qualidade de vida e desse sentido tão nobre que é a visão. Então, hoje, aquela live interativa que nós gostamos bastante, né? Que é Tira Dúvidas. Então, fiquem à vontade desde já para irem comentando, para indo tirar suas dúvidas, qualquer assunto que seja relacionado à sua visão. Então, pode ser catarata, glaucoma, descolamento de retina, moscas volantes, enfim, fiquem à vontade para tirar todas as suas dúvidas comigo e com este grande oftalmologista que eu vou convidar agora, Dr. Edmundo Almeida. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Luciano. Para quem não me conhece, eu sou Edmundo Almeida, formado na Universidade Federal do Pará. Hoje sou professor da Universidade Estadual do Pará e também da Federal do Pará. Fiz minha pós-graduação na Universidade Federal de Minas Gerais. Mas hoje o mais importante é ser da Retina Pro com esse time fantástico, tendo o Luciano e mais tantos outros amigos e com a competência muito grande, que me ajuda muito nas minhas dúvidas, me ajuda muito a fazer o de melhor pelo meu paciente. Sensacional, meu amigo. É um prazer compartilhar com você. Agora fui seu aluno na faculdade e é uma grande honra, na verdade, para mim, ser parte da nossa clínica, né? E construir essa clínica realmente diferenciada, que é a Retina Pro, com os melhores equipamentos, melhores aparelhos, grandes oftalmologistas, nós sócios, outras pessoas que fazem parte desse time. Eu que lhe agradeço. Então, fiquem à vontade, viu, pessoal, para tirar suas dúvidas, para vocês perguntarem a respeito sobre tudo aquilo que envolve saúde ocular, né? Então, a Edileuza Galdino, bem-vinda. A Edileuza sempre presente aqui na nossa live, né? A senhora Augusta também, fazendo a sua participação nos comentários. Mas vamos aqui à primeira pergunta. Doutor Edmundo, o Vitor Alves da Silva falou assim: boa noite, doutor. Eu tenho várias moscas volantes. Já faz mais de 5 anos. Tenho uma bem grande e fixa no meio do meu olho direito. Tenho alta miopia e descolamento do vítreo. Será que um dia essa mancha no meio da visão vai sumir? E aí, doutor Edmundo, vamos falar um pouquinho sobre mosca volante. Acho que era interessante a gente começar sobre o que ela é e tirar essas dúvidas do Vitor, né? O Vitor já deu uma dica para mim, que ele tem descolamento do vítreo, né? Então, todos nós, com o passar da idade, sobretudo as pessoas míopes, vão ter descolamento de vítreo. E descolamento de vítreo leva à formação de moscas volantes. Eu mesmo tenho. Agora, o que chama atenção na pergunta dele, Luciano, é que tem uma mosca grande fixa no centro, né? Então, provavelmente isso não é uma mosca, provavelmente isso é um escotoma, que a gente chama, quer dizer, uma área da retina que não está enxergando bem. E, habitualmente, no olho míope, eu não sei qual é a idade dele, mas, às vezes, acontece de hemorragia no centro da mácula, né?
chamada membrana neovascular subretiniana, que sangra, e aí precisa tratar. Então, é preciso que ele vá a um oftalmologista, fazer um mapeamento de retina. Nesse mapeamento também ajuda muito fazer a tomografia de coerência óptica, que é o OCT, para definir, porque não parece, pela pergunta dele, por ser uma mosca fixa, que é uma mosca volante. Na realidade, a gente chama isso de escotoma, é uma área que a pessoa não vê mesmo. Isso a gente vê muito no glaucoma, né? São escotomas, parte da visão que a pessoa vai perdendo. Então, é interessante que ele vá a um colega que faça retina para poder tirar essa dúvida. Perfeito, porque assim, as moscas volantes, as principais características delas são que elas são mais visíveis, principalmente quando está muito claro, mas elas precisam se movimentar, né? Então, essa mosca volante, ela tem que ser móvel. Então, quando você mexe a cabeça, normalmente, ou mexe os olhos, ela vai se movimentar. Se você tem uma mosca que se movimenta, mas sempre fica no centro do seu olho, que talvez seja isso, aí realmente pode ser ali uma mosca volante grande, mas ela tem que se movimentar. Se ela realmente é fixa, como o doutor Edmundo falou, isso aí pode ser outra coisa. Uma área de atrofia ou mesmo uma membrana neovascular subretiniana realmente são os diagnósticos mais prováveis. Então, o mapeamento de retina é imperativo. Mas eu acho que seria legal também, doutor Edmundo, a gente comentar sobre as moscas volantes, né? Assim, elas surgem porque dentro dos nossos olhos, os nossos olhos são preenchidos por um gel, né? E esse nosso gel, quando a gente nasce, parece uma gelatina transparente que é grudada à retina. Mas à medida que o tempo vai passando, esse gel vai lentamente soltando da retina e por vezes formam-se grumos. Mas e aí, doutor? Essas moscas volantes somem, ficam fixas, ficam sempre, né? Como é que você aborda isso? Não, habitualmente eu tenho mosca volante, já falei, né? Elas não são fixas, elas se movem, né? Mas o nosso cérebro vai se acostumando com isso, então eu não percebo minha mosca volante. Mas se eu quiser perceber, basta que eu olhe uma superfície branca, num ambiente claro, que eu vou vê-las, né? Movimentando, né? Quando movimento os olhos, né? Então, elas, como você falou, ratificou, elas não são fixas, né? Elas movem, né? Agora, o interessante é que tem moscas volantes que são frutos de, às vezes, roturas na retina, e essas roturas ou rasgões na retina podem levar a descolamento de retina. Então, é interessante, olha, eu conheço todas as minhas moscas volantes, mas hoje apareceu uma mosca volante diferente, uma grande, que se move do mesmo jeito, mas ela não tinha essa mosca. Quer dizer, é bom fazer um mapeamento de retina. Porque pode ser uma rotura de retina, essa rotura pode levar um discreto sangramento dentro do olho, e aí aparecer essas moscas. Então é interessante, se elas aparecerem de repente, é fazer realmente o mapeamento de retina com um retinólogo. Com certeza. Eu mesmo, no meu olho esquerdo, eu tenho 2 moscas volantes. As minhas não parecem moscas, as minhas são retinhas, e eu só vejo do lado esquerdo, mas ela é bem transparente, então ela pouco interfere na minha visão. E eu tenho 38 anos. Isso pode acontecer com qualquer idade, os míopes tendem a ver mais cedo, então tem pacientes que vai ter ali desde os 12, 13, 15 anos de idade. E isso é algo que realmente tem que ser feito um mapeamento da retina para ter certeza que não tem rasgo na retina. Então, um paciente próximo meu, marido da minha prima, agora no domingo me mandou uma mensagem falando assim, que estava com uma mosca, uma meia-lua, algo estranho na visão. E aí eu perguntei, tem alguma mancha fixa aí na sua visão? Ele, não percebi nenhuma mancha fixa. Eu, tá certo. Domingo à noite ele mandou mensagem, segunda-feira, 1h da tarde, ele estava lá na clínica. E quando a gente olhou para a retina dele, na verdade, tinha um baita no descolamento da retina superior, tinha um descolamento da retina inferior, tinham vários rasgos na retina, mas, para sorte dele, apesar do descolamento da retina, a parte central da retina dele estava colada. Então, no mesmo momento, na própria segunda-feira, anteontem, a gente fez a cirurgia da vitrectomia, colocamos óleo de silicone, porque não tinha outra solução, e ele é um paciente realmente automíope. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas se você é míope, se você tem alta miopia, você tem que ficar ainda mais atento, tá, pessoal? Então, mosca volante nova, como o doutor Edmundo falou, é sinônimo de mapeamento da retina o quanto antes. Não é para se desesperar, mas o quanto antes. Qual seria um outro sinal de alarme a respeito dessas moscas volantes, doutor? Outro sinal de alarme são flashes, né?
Olha, apareceram uma mosca volante, mas eu estou vendo umas faíscazinhas, né? Uns riscos, né? E até no escuro eu vejo esses riscos. Até de olho fechado eu vejo esses riscos. Então, isso é tração na retina e muito provavelmente a pessoa está com uma rotura retiniana e tem que ser tratada. Ou seja, tem que fazer um laser antes que descolhe a retina, porque senão vai acontecer o que aconteceu com o seu parente, Luciano. Né? Sim. Uma vez que a retina descola, o laser não funciona mais. Tem que operar. Entendeu? Então, o interessante é no diagnóstico precoce, você já viu a ruptura, então você cerca essa ruptura com laser. Bastante efetivo o tratamento que é feito na própria lâmpada de fenda, aquele aparelhinho que a pessoa coloca o queixo e a gente examina os olhos, uma coisa indolor, rápida de fazer, com anestesia só tiro mesmo. Então, a gente se livra de ter um descolamento, porque descolamento é igual cirurgia. E cirurgia de descolamento é uma cirurgia que a gente considera sempre de alto porte, né? Uma cirurgia, às vezes, que implica não só várias técnicas, dependendo do tipo de descolamento, dependendo de onde está a rotura. Por exemplo, esse caso que você citou, você teve que usar óleo de silicone, né? Muito provavelmente, se ele tivesse feito mapeamento antes, identificado essas roturas, já tinha cercado com laser e não teria o descolamento, muito provavelmente. Né? Sim. Teve que passar faixa de silicone também ao redor do olho, mas foi uma cirurgia, graças a Deus, tudo bem tranquilo. Um sinal interessante que ele me falou que não é nada comum. Ele tinha não era um flash de luz, ele via uma luz vermelha correndo no centro da visão. Então, não é algo comum, mas assim, se tem alguma coisa diferente acontecendo no seu organismo, faça igual esse parente meu, entre imediatamente em contato com um especialista em retina para isso ser visto o quanto antes, para você ter a mesma sorte que ele teve, que na verdade é chegar rapidamente ao especialista para ser rapidamente submetido à cirurgia antes que vire uma coisa pior. Antes, de preferência, que escolhe o centro da visão. Pessoal, assim, mosca volante é uma coisa que todo mundo vai ter e a gente tem live falando só sobre isso. Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Inclusive, aqui o Edson Freitas tem mais uma dúvida a respeito de mosca volante e ele quer saber se a cirurgia de catarata pode aumentar as moscas volantes. Eu queria começar um pouquinho falando sobre ela, tá, doutor Edmundo? Posso Fique à começar a vontade, falar um Luciano, pouquinho? fique à vontade. Edson, vamos lá, amigo. Uma das coisas que a catarata ela dificulta é do paciente perceber detalhes. Então, quando o paciente tem uma catarata já intermediária, às vezes mais avançada, muitas das vezes o paciente já não percebe essas moscas volantes. Então, uma vez que o paciente tira a catarata, o paciente vai ficar vendo mais colorido, vê o branco, branco. Toda semana eu escuto, doutor, eu pensei que a minha parede de casa estava suja, estava bege, estava feia. E no final das contas era a catarata que estava tirando a qualidade, a nitidez das cores. Então, assim, muitas das vezes o paciente tira a catarata e percebe a mosca volante. Mas assim, doutor Edmundo, a cirurgia da catarata pode causar também aumento das moscas volantes, porque assim, a gente em nenhum momento durante uma cirurgia de catarata a gente toca no vítreo, no gel do olho, mas a cirurgia em si pode aumentar as moscas volantes? Não, não, na verdade é isso que você falou, você começa a percebê-las com mais nitidez, quer dizer, elas estão mais evidentes, digamos assim. Mas aí você falando nisso aí, desse paciente, eu me lembrei de uma senhora, tinha seus 80 anos, e antigamente era um método que a gente deixava, era deixar a catarata ficar bem madura, né? Ficar bem velha para poder tirar, porque os riscos de retirá-las era maior, né? De você tirar precocemente. Hoje é o inverso, né? Você não deixa a catarata avançar muito porque dificulta um pouco a cirurgia. Mas aí ela disse, doutor, duas coisas que eu quero dizer. Eu estou muito feliz porque eu estou enxergando tudo agora. Mas eu estou muito triste quando eu me olhei no espelho, que eu vi que eu cheio de rugas, né? A minha pele engelhou, doutor. Eu não sabia disso. Quer dizer, foi interessante esse depoimento dela, porque é isso, né? A pessoa vai perdendo o contraste, vai vendo que a parede está suja, as cores, né? Vão mudando. Nossa, doutor, agora eu estou vendo as cores perfeitas. O vermelho é vermelho mesmo, né? Eu comparo com o meu outro olho, é Quase. muito diferente, né? Muito diferente. Então, essas surpresas existem. E, evidentemente, como a visão melhora, a pessoa percebe mais também as moscas volantes, mas elas já pré-existiam, né? Digamos assim. Então, é só uma Mas se evidência ela maior. aumentou, faça uma. Desculpa, não lhe vi, Mas se Luciano, ela aumentou, falhou. faça uma.
Mas Sim, se a se ela mosca volante aumentou, aumentou, olha, porque olha só, quando a gente começa a ter mosca volante, a gente sabe nas nossas moscas. Olha, a minha parece um galhozinho de árvore, né? Apareceu uma diferente, você tem que fazer um mapeamento. Isso aí é regra, não tem como fugir disso. Então você olha para uma parede, eu, por exemplo, eu olho, claro que eu não fico olhando todo dia, mas eventualmente, quando eu acordo, eu olho para o teto que é branco, eu vejo toda a minha mosquinha, tampo o olho, vejo as minhas do lado direito, tampo o outro, vejo do lado esquerdo, né? Então vejo que elas estão ali estáveis, né? Estão estáveis. Então agora, opa, apareceu mosca aqui que não tinha, né? Então aí realmente você tem que fazer o mapeamento de retina com retinólogo. perfeito. Então, amigo, provavelmente essas moscas volantes, Edson, já estavam aí, você não as percebia, mas se ela aumentou, volte no seu oftalmologista, faça um mapeamento de retina para ter certeza se está tudo bem ou não. Ó, deixa eu colocar aqui agora sim. A senhora Augusta Lopes Guerreiro, que sempre está presente também nas nossas lives, falou que ela tem pressão alta nos olhos e ela usa um colírio que embaça os olhos e ela parou com o colírio. Ela vai ter consulta no próximo mês. Será que é perigoso ter parado com colírio? Olha, Luciano, eu acho que não deve parar, não, porque o objetivo do colírio é diminuir a pressão do olho. Se ela para, a pressão sobe. Se a pressão sobe, começa a danificar mais ainda o nervo do olho, né, que é onde o glaucoma se instala, né? Então, acho que não devia parar, não. Ou ela antecipa a consulta dela, né? Mas parar não é bom, porque às vezes você pode ter a pressão pode aumentar e causar mais lesão no nervo, né? Não é interessante parar, não. Agora, você pode, na consulta, o glaucomatólogo, né? Ele troca a sua medicação, viu? Ele pode passar para um outro colírio e também pode recorrer a um tipo de laser que existe atualmente, chamado SLT, né? Que é uma proposta que a gente sempre faz. Claro que não sou eu, que sou glaucomatólogo, são os colegas que fazem glaucoma lá, a doutora Isabela e o doutor Almeida, esqueci o primeiro nome dele, que fazem glaucoma, né, na clínica, e eles podem trocar o colírio, fazer o laser, enfim. Eu acho que é importante você não Perfeito. Então, assim, como o doutor Edmundo estava falando, pode fazer a aplicação do laser, às vezes, se o paciente está apresentando algum sintoma diferente. Agora, o que me chama a atenção, eu não sei qual é a conexão com o talento, se é a minha ou é a sua, professor, mas acho que a sua tela está congelada. O pessoal pode dar um feedback aqui nos comentários. Eu estou mexendo, eu estou me vendo mexer aqui. Você me via normal ou Não, travou? agora deu uma travada de Agora vez em quando. voltou. O teu está travado. Ó, voltou de novo. Voltou de novo. Bom, a minha estou Boa, tá mexendo aqui a certo. cabeça, estou me Então, assim, vendo como mexer. O teu está travando, agora Luciano. tá Parou perfeito. O agora. doutor Edmundo estava falando. Está travado, Boa. Luciano. Eu acho que é a sua conexão, porque a minha tá aparentemente bem, enfim. Não, a Pessoal, dê um tela. feedback aí Quem é quem, né? de quem é que está. Exatamente. Porque a minha conexão aparentemente está forte aqui, mas enfim. Uma coisa que me chamou a atenção, Augusta, a respeito. Valdeci, você chegou agora aí na live. Quem é que está travado? Sou eu, doutor Edmundo. Esclareça à noite aí essa dúvida aí, você que já é cativo aqui, meu amigo. Mas assim, o que me chamou a atenção da que a Augusta compartilhou, né? Que ela falou um embaçamento visual. Então, assim, o embaçamento visual ele é comum com qualquer medicação que você possa utilizar, qualquer colírio que você possa utilizar. Não fique com medo dele. Isso não é um sinal realmente de que você precisa parar com a medicação. Se fosse algo novo, extremamente inflamado dos seus olhos, é a minha que estão falando que travou, ó. Você tem razão. É, Aí agora a é. Cecília falou que tá todo mundo normal, que bom. Mas assim, o que eu queria falar é que realmente o ideal é que você mantenha as suas medicações, viu, Augusta? Até porque assim, você vai mês que vem com ele. E aí a sua pressão vai estar alterada. Aí ele não vai saber o quanto esse colírio que está, às vezes, até embaçando a sua visão, ele já estava ali ajudando a reduzir a pressão intraocular ou não.
Então, a recomendação, ratificando o que o doutor Edmundo disse, é continue com a medicação prescrita até você ir com ele e tente, se possível, antecipar o retorno com ele, tá? Alguma coisa mais, doutor? Pode ficar à vontade a Não, respeito. não, acho que você já fechou direitinho. Boa. O Tigre Cinza, que é outro usuário cativo que está aqui, né? Outro internauta que sempre está conosco, perguntou se esses grumos do vítreo param de soltar uma hora. Eu já estou com uma visão tomada delas. E aí, doutor Edmundo, esses grumos vítreos, uma hora solta completamente da retina? Deixa eu fazer uma brincadeira com... Isso não é por problema que ele é tigre, não é isso? Um tigrão aí, Uhum. E a coisa vai aumentando. Mas Sim. olha só, ela realmente ela estabiliza com o tempo, sabe? Muito, muito, muito raramente a gente pode fazer um procedimento cirúrgico, que é uma vitrectomia, para as pessoas que estão muito incomodadas, né? Porque a gente sabe que toda cirurgia tem riscos, né? Não existe cirurgia sem risco. Se você for tirar uma unha no hospital, você tem riscos, né? De choque anafilático, você tem risco de infecção, enfim. Então, cirurgia é cirurgia, tem que ter muita prudência em indicar a cirurgia. Existe cirurgia para moscas volantes, mas é muito raramente. Eu acho que se eu fiz 1 ou 2 casos na minha vida, foi muito, porque a pessoa estava muito incomodada e realmente eram moscas muito grandes, e aí você opta, mas discute muito com o paciente, porque há uma neuroadaptação, o nosso cérebro se acostuma com essas moscas, sabe? Você deixa de percebê-las. Então, eu costumo sempre cozinhar um pouquinho o paciente, né? Olha, vai levando, aí você volta a se piorar e tal, vou levando, porque normalmente a pessoa se habitua, né? Ela não vê mais aquela mosca, só se ela quiser ver. Se ela quiser ver, ela olha para uma superfície branca, ela olha para o céu azul, ela olha para a areia na praia, ela vê as mosquinhas dela, entendeu? Mas habitualmente a pessoa se adapta muito bem, né, a essa condição. A Edileuza está querendo compartilhar uma dúvida dela, que ela tem hipermetropia alta e ela enxergava tanto que trabalhava fora, depois da cirurgia da catarata, em ambos os olhos, fiquei com a visão baixa. É possível acontecer esse problema? Olha, eu estou querendo entender. Eu estou querendo entender que a visão visão dela baixa. piorou, talvez. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que você faz num paciente que, digamos assim, a visão não ficou boa, é verificar se tem grau, se a pessoa ficou com um grau residual, né? Que evidentemente hoje a gente tem uma tecnologia muito assertiva de o grau que a gente quer que a pessoa fique. A gente discute muito com o paciente antes de operar a catarata. Então, olha, eu posso colocar uma lente em você que você vê bem para perto e um pouquinho para longe, mas um pouquinho na visão intermediária, mas para longe não vai ficar boa. Posso fazer o inverso, que você tem uma visão muito boa para longe, mas para perto você vai precisar de um óculos para ler, por exemplo. Né? Na visão intermediária vai ficar mais ou menos. Existe uma conversa muito grande com o paciente a respeito de que lente você vai usar, porque a lente corrige habitualmente quase que todo o grau que a pessoa tem. Então, tem que afastar a possibilidade de você ter ficado com um pouquinho de grau, né? Essa é a possibilidade. E a segunda possibilidade, que é menos provável, é que tem algum edema na região da mácula, né? E aí tem que fazer um mapeamento de retina e tem que fazer a tomografia de coerência óptica, o OCT, que a gente abrevia com esse nome, para poder diferenciar. Mas, assim, acho que era importante você voltar com o colega que lhe operou, dizer, olha, eu não estou chegando bem quanto chegava ontem. Porque ainda tem outro detalhe, Luciano, que está me ocorrendo agora. A pessoa opera e, às vezes, a cápsula, que é onde é ancorada a lente, ela não está bem transparente, né? Então, às vezes, precocemente, a gente tem que fazer uma aplicação de laser, chamado YAG laser, que o povo chama de limpeza da lente, que não é uma limpeza da lente, é um furinho, um buraquinho que você faz na cápsula, onde é ancorada a lente, e aí melhora a visão. É possível também que seja isso. Então, era interessante você voltar com o seu médico e discutir com ele, perguntar, porque às vezes ele vai ver, opa, a cápsula aqui eu participou precocemente, eu já estava opaca, eu já sabia que isso ia acontecer, vamos fazer um laser aqui.
e faz o laser e resolve. Né? Ou, se não for nenhuma dessas hipóteses, levantar a hipótese de ser alguma coisa na sua retina. Às vezes, no pós-operatório de catarata, a gente pode ter um edema na mácula. Né? Não é frequente, mas acontece. E aí tem tratamento também para isso. Perfeito. Silvia perguntou mais uma coisa. Um círculo pequeno amarelo e um triângulo no meio. Pode ser mosca volante? Silvia, assim, ó, as moscas volantes, elas podem ter qualquer forma. Eu digo sempre que mosca volante é um termo péssimo, mas é o único que a gente tem na língua portuguesa. Eu prefiro muito mais o termo que existe em inglês, que se chamam floaters, que são coisas que flutuam na nossa visão. Então, assim, você consegue tirar essa dúvida sabendo se o seguinte: isso aí é mais visível quando está mais claro ou quando está numa parede branca e num dia iluminado, e principalmente se isso se move. Porque se isso se move, pode ter qualquer forma. Pode ser um círculo, pode ser um formato de coração, um macarrãozinho, pode ser teia de aranha, pontinhos, que é o mais frequente. Mas, por exemplo, eu tenho as minhas são listras mais transparentes. Às vezes são mais escuros, às vezes são mais claros, mas a principal característica é se move e é mais presente a claridade. Normalmente há uma penumbra, uma menor claridade, o paciente não percebe. Aí aqui a Vivian Zanardo falou que fez uma cirurgia de descolamento de retina e no final foi colocado gás. Fazem 25 dias e me parece que o gás está diminuindo muito lentamente. E aí, doutor Edmundo, 25 dias, o gás já era para ter ido embora, tá certo, Não, ele está indo devagar. Nós temos 2 tipos de gases, o SF6 e o C3F8, né, que são 2 gases diferentes. Um fica mais tempo que o outro. No que fica mais curto tempo, ele leva 2 a 3 semanas. No outro, às vezes, leva 5 semanas. Assim, você percebe ainda uma bolha embaixo, né? Mas vai sair, pode ficar tranquila, vai sumir. Ele vai sair. Às vezes demora um pouquinho mais, mas deve ser bolha de gás mesmo. O gás é chato, realmente, porque ele atrapalha a visão, às vezes a claridade incomoda, realmente é uma coisa ruim, mas assim, tenha paciência. O gás durar mais tempo é até uma coisa boa. Tem paciente meu que já ficou 8 semanas com gás, principalmente com C3F8, então assim, tenha paciência, tenha calma, que isso é normal. Você percebe como se o gás estivesse assim descendo, né, na sua visão. Então você começa no início você começa a ver um pouquinho lá para cima, depois fica bom no centro, até que essa bola preta, como o doutor Edmundo disse, fique lá embaixo, até que ela vai embora completamente. Eu sei que é chato, principalmente quando o paciente olha para o chão, tudo, aí parece que a bola aumenta, mas tenha paciência, gás é ótimo. A Rosilene sempre presente, dizendo que nós somos os anjos dos olhos. Vocês que fazem isso acontecer, pessoal. A gente está aqui realmente, a gente gosta muito do que faz e é sensacional realmente dividir a nossa experiência, nosso conhecimento com vocês. A senhora Miriam Ito falou que tem DMRI seca, progredindo muito rápido em 2 anos, apesar do uso do Aredes I2. Algum tratamento a respeito da DMRI seca, doutor Edmundo? Efetivamente, nós não temos ainda um tratamento que impeça a progressão, né? Tem um laser que está sendo discutido agora na literatura, né? Mas que não tem nada ainda muito exato para a gente aplicar, que é biomodulação, né? Que a gente tem visto nos congressos, já tem os aparelhos, mas assim, os trabalhos que a gente tem consultado, eles não faz muita diferença, sabe? Então ainda muita discussão, muita gente acha que não funciona, outros acham que funciona um pouquinho, outros acham que retarda, enfim. Mas nós, como falamos, o Luciano falou no início, nós nos baseamos na ciência, né? Então, a ciência ainda está discutindo muito essa possibilidade da utilização desse laser. Fora isso, é o Aredes 2 mesmo que você já está usando, não tem outra coisa. O fato é que a gente tem que ter em mente que a degeneração macular relacionada à idade, veja, antigamente era chamada degeneração senil de mácula. Então, se retirou esse senil, mas a doença é a mesma, né?
Mas por quê? Porque a senilidade, antigamente, a gente considerava a partir de 40 anos. Hoje, não. A partir de 60, 70 anos, a pessoa ainda está muito rígida, né? A sobrevivência do ser humano aumentou muito. Então, se modificou esse nome, mas não quer dizer que os nossos órgãos não vão envelhecendo, né? O cabelo vai ficando branco, ó, a pele vai enrugando, né? A barba vai ficando branca. E a nossa retina também envelhece. Todo mundo vai ter algum grau de envelhecimento da retina. Uns têm mais, outros menos, principalmente aquelas pessoas que têm uma herança, né? Os pais tiveram degeneração macular relacionada à idade, então existe um padrão também de herança aí no meio. Mas é a vida, a gente vai envelhecendo, não tem como, né? O dia que se descobrir alguma coisa para a pessoa deixar de envelhecer a retina, deixar de envelhecer o nosso cristalino, que é o responsável pela catarata, o homem descobriu o elixir da vida longa, quer dizer, ninguém vai morrer, porque ninguém vai mais envelhecer, entendeu? Não é assim, a vida é assim, a gente vai envelhecendo e um dia também parte, né? Mas quem sabe, agora eu não estou falando com isso que a gente não possa retardar, né? Com medicamento, com laser, enfim. Produtos que você usa em pele hoje que retardam um pouco o envelhecimento, é verdade. Então, mas são coisas cientificamente provadas. A gente não pode entrar assim e achar que vai resolver, até porque frustra muita pessoa. E são tratamentos, habitualmente, quando são lançados, são tratamentos muito caros também. O laser é muito caro, a aplicação é muito cara, e a efetividade ainda não tem consistência científica ainda, né? Perfeito. Uma coisa que a gente sempre tem que orientar a degeneração de mácula, principalmente na forma seca, é que, apesar do pouco tratamento que existe, esses antioxidantes, são as vitaminas, têm uma certa efetividade na retarda da progressão, mas não menos importante, eu diria até que mais importante, é que você tente controlar de uma certa forma os fatores de risco. Então, assim, se você fuma, encerre esse tabagismo, tá? De forma ativa ou passiva, tenha melhor hábito de vida, alimente-se melhor, faça atividade física, tente dormir melhor. Então, realmente algo interessante que você pode fazer. E a gente sabe que mesmo, apesar de tudo que a gente faça, certos casos vai avançar mesmo, sabe? Mas a medicina está evoluindo, a gente tem fé e esperança que isso em breve a gente vai conseguir realmente um tratamento, mas não acredite em tratamentos milagrosos, que tal pílula vai resolver sua vida, que tal coisa que você fizer vai resolver o seu problema, que infelizmente ainda não existe. E é um compromisso nosso. A primeira vez que existir qualquer coisa que realmente seja real efetivo real efetividade e tenha embasamento científico, a gente vai fazer uma live destinada a isso aqui para vocês no canal. Tanto a outras formas de cura de catarata, quanto a melhorar a visão do paciente que perdeu por glaucoma, ou a degeneração de mácula, ou a cicatriz que a degeneração de mácula da forma úmida pode deixar. Então, assim, isso aí é um compromisso nosso que no dia que isso for feito, tiver embasamento científico, a gente vai trazer aqui, vai falar sobre isso, como é que faz, aonde você consegue, independente de valor de tratamento. Então, tenho certeza que isso é um compromisso aqui da equipe da Retina Pro, tá, pessoal? Mas não acreditem em milagres, que infelizmente pessoas milagrosas assim não existem, né? Tratamentos milagrosos. Mas enfim, doutor Edmundo, estamos chegando aqui nos momentos finais da live. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. A Bem-Amada falou que está aplicando a Eylea nos olhos, né? Já foram 3 injeções por oclusão da veia e não teve melhora. E aí, doutor Edmundo, o que pode estar impedindo essa melhora numa oclusão da veia da retina? Ó, a injeção que você fez, ela tem 2 objetivos. Um, impedir que proliferem vasos, esses vasos sangrem e levem a hemorragia dentro do olho e levem a descolamento de retina. E o outro, a utilidade, é combater o edema na mácula, que é a região mais importante da nossa visão, com a qual a gente vê efetivamente, que a gente lê, né? Agora, a oclusão vascular, você tem que lembrar que aquela área da retina que era vascularizada por este vaso, ela vai morrendo, né?
por falta de nutrição sanguínea. Mas, efetivamente, essas injeções, elas são muito, muito efetivas, viu? E, às vezes, também, não raro, a gente pode até trocar de medicação. Tem outros angiogênicos que a gente usa. E a outra coisa também que, às vezes, é possível melhorar também é com a aplicação de laser nas áreas que ficaram isquemiadas, ficaram sem nutrição sanguínea. Então, essas injeções são realmente eficazes. Eu queria dizer para você não se afastar do tratamento, primeiro, para melhorar o que possa ser melhorado, e segundo, para evitar as complicações que podem advir, né? Porque pode haver neovascularização das áreas isquêmicas e levar a sangramento dentro do olho e, consequentemente, descolamento de retina. Então, mantenha o seu tratamento. Essa é a ideia sempre, né? O seu médico vai orientar sobre isso. Perfeito. A gente lembra que esses quadros de oclusões, né, de entupimento de vasos, qualquer lugar do organismo ele pode deixar sequela, né, maior ou menor. Tem infarto, né, que é o entupimento de uma artéria do coração que leva a vida da pessoa, tem um infarto que deixa pouca sequela. Então, isso tudo depende do grau de comprometimento do olho. Agora, assim, não deixe de fazer as aplicações se ainda persistir o inchaço na retina, porque às vezes realmente a melhora pode ser mais lenta do que a gente gostaria. Ou às vezes a gente pode substituir, às vezes, quem sabe, mudar até para uma medicação de corticóide, mas isso o seu médico vai saber melhor do que a gente, baseado na sua resposta, no seu exame, até para a gente conseguir essa melhora mais significativa assim na sua visão e devolver aí a sua visão de detalhes, tá? Mas como o doutor Você lembrou muito falou, bem, também viu? a realidade. Você lembrou muito bem, Luciano, o uso do corticóide também, que às vezes a gente usa, né? Então, é muito bem lembrado Sim. isso. Quando um tratamento não funciona adequadamente, que você já fez algumas injeções e está inefetivo com respeito ao edema macular, corticóide também pode ser usado e é de grande valia. Você lembrou muito bem, eu não falei sobre isso. Outras formas de injeções, né? A gente tem uma injeção de corticoide que ela dura ali entre 3 a 6 meses até de efetividade dentro dos olhos do paciente, mas a gente tem que fazer realmente a indicação correta. A gente não está incentivando você a trocar de medicação, tá? Então, assim, seu médico, baseado nos seus exames, ele vai saber melhor do que nós o que realmente proceder. Porque assim que funciona a medicina, a gente não está aqui para mudar o tratamento de vocês, a gente está aqui para somar, para vocês terem dúvidas, às vezes até perguntar, doutor, não poderia trocar para corticoide? Enfim, o que a gente pode fazer para melhorar isso aí? E a gente sempre fala que, olha, pessoal, quadro oclusivo, entupiu a veia, a causa não é o olho, 90% das vezes. Então, tem que controlar a hipertensão arterial, tem que controlar a diabetes, controlar colesterol, triglicerídeos, às vezes, se liberado para o cardiologista fazer atividade física para estimular até uma certa revascularização. Então, assim, são doenças que são consequências nos olhos que a gente trata, mas a maioria das vezes não é a causa ocular. Então, claro que um glaucoma, uma pressão aumentada, pode aumentar a chance do paciente entupir a veia da retina, a gente sabe disso, isso é um fato, mas a maioria das vezes está associado com problema arterioscleróticos, o que é esse medicinês? Aquela questão de não controlar bem os seus exames laboratoriais, sua pressão arterial, a sua glicemia, enfim, tudo aquilo. Então, os olhos são a janela da alma, então muita coisa acaba acontecendo nos olhos, mas a maioria das vezes, ou boa parte das vezes, a culpada não são os olhos, né? Não é o que está acontecendo no olho que causou o problema. Todo mundo, momentos finais, alguma mensagem aí para os nossos internautas? Fica à vontade para compartilhar aí seu conhecimento. A mensagem que eu quero deixar é sempre de otimismo, né? E as dúvidas serem tiradas, nós estamos sempre à disposição. O que não soubermos, a gente vai falar que não sabe também, né? Mas dá uns aconselhamentos principais. Você falou uma coisa importante agora, no cuidado com as doenças sistêmicas, né? Eu percebo todo dia lá no Betina pacientes quase que cegos, novos ainda, pela retinopatia diabética proliferativa, que já não consegue, nem com cirurgia a gente consegue recuperar. Então foram pessoas que não se cuidaram, não cuidaram da glicemia, não fizeram exercício físico, não fizeram a sua dieta adequada e agora estão pagando o preço.
Então, é assim, você falou ainda agora em dieta, né? Comer frutas, verduras, né? Principalmente as vermelhas, né? Ajudam a diminuir a evolução da degeneração de mácula. Então, hábitos saudáveis, né? Saudáveis, né? Caminhar, né? Fazer exercício físico, como você falou. Então, a minha mensagem é assim, a gente tem que cuidar, a gente não pode cuidar só do olhinho, né? A gente tem que cuidar do corpo todo, porque tem inúmeras doenças, tem um livro só de doença sistêmica e olho, quer dizer, como é que essas doenças sistêmicas vão afetar o olho, entende? Então não adianta você estar fazendo injeção, fazendo procedimento do olho, cirurgias, se o seu sistema ainda não está controlado. Importantíssimo ter uma saúde boa, né? Fazer, como você falou, os exames laboratoriais, ver como está o seu colesterol, triglicerídeo, sua glicemia. 50% dos pacientes não sabem, por exemplo, que são diabéticos, até que fazem um exame de glicemia. Então, assim, tenham cuidado, fazer o seu check-up anual, né? Acho que é bastante importante, porque aí você identifica uma doença que vai afetar o olho, você já previne, olha, vá no seu oftalmologista, veja lá, vai, acompanhe logo, porque às vezes você pode ter problema no olho decorrente da sua doença, né, sistêmica, então, importantíssimo isso, tá? Foi um prazer estar com vocês, meus amigos. Um abraço. Abraço, Luciano. Obrigado, doutor Edmundo. Até breve, meu amigo. Então, amigos, chegamos aqui nos momentos finais. Como o doutor Edmundo sempre tem, sabe, as palavras para falar para a gente, né? Compartilhar todo o seu conhecimento. Então, a gente realmente orienta para vocês que prevenir é a melhor forma de realmente você evitar problemas no futuro. Então, eu diria que, no mínimo, o que você tem que fazer por você são 3 coisas. É dormir melhor, é comer melhor e também fazer atividade física. Então, isso é para todo mundo. E o ideal é que você faça isso de domingo a domingo. Claro que se divertindo, às vezes, utilizando todo aquele recurso aí para a gente também aproveitar da vida. Mas a melhor coisa que você pode fazer pela sua saúde é dormir bem, se alimentar bem e também fazer atividade física. Então, obrigado pela presença de todos. Não deixe de clicar aí no curtir e compartilhar. Explore nosso canal, porque tem inúmeras lives sobre os diversos temas, sobre tudo aquilo que envolve saúde visual, tá? Desde grau de óculos até uma cirurgia de retina. Então, saiba que aqui, todas as quartas-feiras, às 20 horas, a gente está aqui, trazendo conteúdo de qualidade para dentro da sua casa. Então, um abraço a todos, fique com Deus e até semana que vem.